Olá pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente aqui no canal eu fiz uma série de vídeos para fazer uma apresentação do livro do James Ford sobre a questão do ateísmo na Grécia Antiga. E ali é uma coisa interessante naquele livro, e na verdade eu também já vi isso a partir de outras leituras, mais do que pensar o contexto da Grécia Antiga como o contexto onde a palavra ateus ela é criada, é pensarmos nos significados que são atribuídos a esta palavra. E aqui, o que a mim, pelo menos, sempre chamou a atenção desde que eu comecei as pesquisas, é como a palavra ateu, depois das suas derivações linguísticas, como a palavra ela nasce carregada com um sentido pejorativo, depreciativo, ofensivo, discriminatório. Isso aparece no contexto grego, levando inclusive à abertura da possibilidade de pessoas serem responsabilizadas juridicamente, por terem uma atitude de ateus, ou seja, de confrontação, de recusa em relação às divindades. Então isso foi a questão mostrada. Tá? E aí o que eu pensei? Vamos mostrar também como é que se dá a origem de uma ressignificação da palavra ateu, ateísmo, ateísta, e como de um sentido ofensivo, ela passa a ser pensada com um sentido propositivo, com um sentido que remete à ideia de orgulho e não mais de ofensa. Então, uma das figuras chaves neste movimento foi o filósofo Barão de Holbach, no século XVIII. O século XVIII é a chave para a gente pensar essa mudança de significado. Tá? E eu quero falar então um pouco sobre essa obra dele, Sistema da Natureza, ou das leis do mundo físico e do mundo moral, Barão de Holbach. Vou ler aqui alguns trechos, de maneira breve, e fazer um comentário sobre isso a partir da pesquisa que eu fiz. Mas antes de entrar propriamente na questão do Barão de Holbach, tem uma coisa que eu queria dizer para vocês, que é o seguinte, na Europa da Idade Moderna, a palavra ateu, e é na Idade Moderna que vão surgir as derivações linguísticas, ateu, ateísta, ateia, ateísmo, é naquele período que nós vamos ter essas derivações. A palavra ela vai continuar sendo pensada e divulgada e colocada ali no contexto social com esse viés discriminatório e preconceituoso, passível de levar pessoas a serem interpeladas judicialmente. Há casos na Idade Moderna de pessoas que foram queimadas, então no caso sentenciadas à morte, e uma das formas de sentenciamento era ser queimada pelo crime de ateísmo. Europa da Idade Moderna. Então nós temos por um lado isso, e a ideia é muito associada da palavra ateu com imoralidade, a figura do ateu como uma figura que não tem valores, é capaz de fazer qualquer coisa, é associado às práticas piores possíveis, zoofilia, pedofilia, o sodomia, que na época era visto como algo pecaminoso, que é a ideia, na verdade, a sodomia se refere à ideia da homossexualidade, das relações
sexuais entre pessoas do mesmo sexo, e uma outra série de epítetos que vão entrar como uma maneira de reforçar esse sentido bastante injurioso. Então ninguém quer se identificar como uma pessoa ateia. Esse é um ponto, né? Então, por um lado, a Idade Moderna na Europa, né, a gente vê ainda muito forte essa noção, essa leitura, né, do ateísmo como algo ofensivo, né, como algo imoral. E por outro lado, né, nós estamos falando aqui de uma Europa que vive sob o impacto da quebra da unidade da fé cristã, né, com as diversas vertentes protestantes e o catolicismo continuando preponderante, e um intenso debate teológico, né, entre esses grupos cristãos, e a questão do ateísmo também vai entrar nesse debate. Aí, o que eu encontrei na pesquisa que eu fiz, é também interessante perceber um outro aspecto, é a ideia de que o ateísmo ela é uma posição intelectualmente impossível de ser sustentada. O princípio básico é que a existência de Deus é uma obviedade tão patente, né, que apenas mentes insanas poderiam imaginar um mundo sem Deus. Né? Consequentemente, né, eles não se pensa que seria possível elaborar uma visão de mundo não religiosa e sustentar essa visão de mundo não religiosa. Então, nós temos aqui esses dois pontos aqui que convergem para o termo ateísmo, né? A ideia da imoralidade e, do outro lado, a ideia da impossibilidade epistemológica. E o Barão de Holbach, né, dentro do contexto do iluminismo, é uma figura que vai então ajudar a redefinir o significado de ateísmo e de ser ateu, exatamente trazendo uma crítica a esses dois pilares que sustentavam a noção do que era ateísmo. Então, para vocês verem, então, o Barão de Holbach, né, eu vou ler aqui a biografia dele bem rapidinho. Ele nasceu em 1723 e faleceu em 1789. É um homem do século XVIII, né, do contexto iluminista. Nasceu e foi educado na Alemanha, mas se naturalizou francês em 1749. Herdeiro de uma grande fortuna, Holbach transformou seu salão num grande centro de reunião de filósofos e enciclopedistas. Ateísta, determinista e materialista, opunha-se à monarquia absoluta, à religião do Estado e aos privilégios feudais. Então, tem um caráter um componente político muito forte na sua posição ateísta. Por isso é considerado um dos intelectuais mais radicais do seu tempo. Muitos de seus livros tinham ideias tão extremas que Holbach foi obrigado a publicá-los na Holanda sob pseudônimos ou anonimamente. Seu trabalho mais famoso é O Sistema da Natureza, que foi publicado em 1770. E ele faleceu então em 1779, nas primeiras semanas da Revolução Francesa, como consta aqui. E aí nós vamos ter aqui no trabalho dele, lá na parte final, né, o livro é dividido em 3 partes, e na parte 3, que tem como título Das Divindades, das Provas de Sua Existência, de Seus Atributos, da maneira como ela influi sobre a felicidade dos homens. Esse é o título, né, da terceira parte. E aí tem 14 capítulos, né? E aí o 11º tem como título Apologia dos pontos de vista contidos nesta obra, da impiedade. Existem ateus? Ponto de interrogação. E o 12º capítulo dessa terceira parte, que também é uma pergunta, diz o seguinte: o ateísmo será compatível com a moral? E aí eu tratei disso aqui neste meu livro, Espectro do Ateísmo, que é exatamente um estudo que eu fiz procurando compreender historicamente, em diversos momentos, como é que se dá
e quais os significados em torno desse sentido tão depreciativo sobre a questão do ateísmo. Tá? E aí eu faço aqui uma breve menção, tá? Então são apenas 2 páginas, né? Vou ler rapidamente e fazer alguns comentários aqui, ó. Barão de Holbach foi um dos filósofos iluministas que buscaram dar fundamentos intelectuais ao ateísmo. Então vejam, né? E ele trazendo aquele contraponto à ideia de que é impossível intelectualmente sustentar uma posição ateísta, como se pensava na época. Isso apareceu em sua obra Sistema da Natureza, publicada em 1770, em que concebeu os seres humanos sob uma ótica materialista. Agora abre aspas, palavras do Barão de Holbach. O homem é obra da natureza. Existe na natureza, está submetido às suas leis. Os seres que são considerados como acima da natureza ou dela distintos serão sempre quimeras, das quais nunca será possível constituir ideias verdadeiras. Então, o ser humano é um ser material, o que existe é o mundo da matéria. Né? Então, além da interpretação materialista, é claro que ele tem mais detalhes sobre essa interpretação, só para ter uma noção aqui, mas é uma filosofia de teor materialista, encontra-se uma ressignificação de termos que ao longo do tempo tinham sido expostos com sentido depreciativo pelas populações do continente europeu. Um caso é a palavra ímpio. Na Grécia Antiga, em Atenas, por exemplo, a impiedade foi estabelecida como crime passivo de punição. Ser ímpio é demonstrar comportamentos e práticas hostis em relação a tudo aquilo que diz respeito ao universo religioso e às divindades. Então, havia uma punição por parte da comunidade. Então, o ímpio, ser ímpio, era algo ruim e estava associado a ateus, a ateu, uma espécie como se fossem, talvez assim, termos sinônimos. Tá? Aí o Barão de Holbach diz, ser ímpio, diz Epicuro, não é tirar do vulgo os deuses que ele tem, é atribuir a esses deuses as opiniões do vulgo. Ser ímpio é admitir um Deus bom, enquanto se prega ao mesmo tempo a perseguição e a carnificina. Ser ímpio é enganar os homens em nome de um Deus que fazem servir de pretexto para suas indignas paixões. Ser ímpio, enfim, é se servir da divindade para perturbar as sociedades a fim de escravizá-las a tiranos. Barão de Holbach. Basicamente está falando que o ser ímpio é um religioso hipócrita, que prega uma coisa, que vende a sua crença religiosa como algo bom, mas que a prática, ou a praxis religiosa, ela se revela extremamente contraditória e incoerente com esse discurso. Então, o Barão de Holbach agora está jogando para religiosos que têm esse tipo de conduta, está jogando neles, a pecha de ser ímpio. O Sistema da Natureza também ofereceu um novo significado para as expressões ateísmo e ateu. Agora, palavras do Barão de Holbach. O que é, com efeito, um ateu? É um homem que destrói algumas quimeras. A gente poderia dizer um homem e uma mulher, que destrói algumas quimeras nocivas ao gênero humano para reconduzir os homens à natureza, à experiência, à razão. É um pensador que, tendo meditado sobre a matéria, sua energia, suas propriedades e suas maneiras de agir, não tem necessidade, para explicar os fenômenos do universo e as operações da natureza, de imaginar potências ideais, inteligências imaginárias, seres de razão que, longe de fazerem conhecer melhor essa natureza, nada mais fazem do que torná-la caprichosa, inexplicável, irreconhecível e inútil à felicidade dos humanos. Então, ou seja, o ser ateu é ter esse entendimento de que nós somos produtos da matéria, que o mundo material é o mundo que existe,
e que o nosso conhecimento ele é fruto desta condição existencial. A gente não precisaria recorrer a divindades, a ideia de divindades para tentar explicar a nossa própria existência e a existência do mundo. A palavra ateísmo, como referência a pessoas que meditariam sobre a matéria e buscariam explicar os fenômenos do universo sem referencial religioso, permite interpretar o ateísmo como uma cosmovisão. Como uma cosmovisão, uma explicação de mundo. E o ateu não apenas existiria e explicaria o mundo por meio de um conjunto de ideias não religiosas, mas seria igualmente portador de valores morais. Agora, palavras de Barão de Holbach. Se o ateu nega a existência de um Deus, ele não pode negar a sua própria existência nem a dos seres semelhantes. Ele não pode, portanto, duvidar dos princípios da moral, que nada mais é do que a ciência das relações subsistentes entre os seres vivendo em sociedade. Então, ele, com esta citação final aqui que eu trago para vocês, então nós temos o Barão de Holbach, por um lado, contestando a ideia de que o ateísmo ela é uma posição epistemológica insustentável, e ele está dizendo que ela é sim sustentável, e do outro lado nós temos aqui o Barão de Holbach dizendo que ser uma pessoa ateia é sim ser uma pessoa moral, porque ele está ressignificando a ideia de moralidade não como algo que é vinculado a Deus, mas como as relações subsistentes entre os seres que vivem em sociedade. Esta nossa relação social entre uns com os outros que vai criando os códigos e os valores morais de convívio para a coletividade. O que fica a partir daí é que Barão de Holbach ele é uma figura-chave, é uma figura central para a gente perceber essa mudança na maneira de se pensar o que é o ateísmo. E até mesmo para que pessoas comecem a dizer eu sou ateu, eu sou ateia, que até então elas não diziam. Então cria esta possibilidade de uma auto-identificação com o próprio termo. E isso começaria a ganhar força a partir daí, vindo até os dias de hoje, que a gente vê muitos indivíduos e grupos se associando ao termo como uma chave para ilustrar sua visão de mundo não religiosa. Então era isso, espero que tenham gostado. Deixe aí seus comentários, o que vocês gostaram, não gostaram, enfim, vamos conversando e assim que possível eu volto novamente aqui com mais vídeos no canal.